Falou do Diniz. O Diniz é um bom técnico, não diria excelente, é um bom técnico, mas é um cara que é reconhecido pelo psicológico. Será que o Diniz ainda não colocou essa veia psicológica dele para sarar ou sanar esse problema do Vasco? O Vasco destrói o psicológico de qualquer um, até de psicólogo. Assim, o Diniz também é um treinador que sempre que enfrentou o Flamengo nas suas equipes recentes, ele conseguiu um bom resultado, como o Fluminense, o próprio São Paulo disputava bem. É isso que eu ia dizer, ele não consegue resgatar o psicológico dos jogadores do Vasco? Mas não tem conseguido. Você acha que essa partida ela dita a perspectiva do Vasco para a temporada ou não? Não, eu nem acho que seja tão a terra arrasada assim. Porque o Vasco vai precisar de novo e tá em momentos como esse, não só contra o Flamengo. Qual é a esperança do vascaíno hoje? É o Vasco dos últimos 4 jogos da Copa do Brasil. O Vasco que dominou o Fluminense em 2 jogos. E sim, o Vasco que foi melhor do que o Corinthians em 2 jogos da final. O Corinthians foi campeão, mas o Vasco, no geral, jogou melhor do que o Corinthians em 2 jogos. Então, o consolo do vascaíno, a esperança do vascaíno é o Vasco da reta final da Copa do Brasil. Obviamente que esse Vasco de ontem é um Vasco pavoroso, é um Vasco para brigar, para não cair. Mas como eu estou citando essa questão anímica, que é específica contra o Flamengo, talvez não seja o Vasco da temporada. O Vasco tem reforços para chegar, o Inestrosa é um jogador que vai dar um volume ao ataque do Vasco, o Brenner, um jogador muito interessante dentro do sistema do Diniz. Mas eu acho que os principais problemas do Vasco a se resolver estão do meio para trás, do time que tomou mais de 90 gols na temporada passada. O Vasco tem que equilibrar seu sistema defensivo. Isso passa por contratação, talvez, de mais um zagueiro que chegue para ser titular, que dê segurança. Mas é zagueiro mesmo, não é jogador que saiba sair jogando, não. Porque o Diniz só contrata zagueiro se o cara souber sair jogando. E nem sabia ontem. Não importa. Não, eu até acho que ontem era uma tarefa meio árdua sair jogando, claro. Eu nem culpo tantos erros ali, não, porque a forma como o Flamengo joga induz o cara a um erro absoluto. Uma hora o cara vai errar. Naquele sistema, claro, uma hora o cara vai errar. Na pressão. Isso que eu digo, o Piton errou. Mas uma hora alguém vai errar. A forma como o Flamengo pressionou o Vasco, uma hora alguém vai errar. O sorteado da vez foi o Piton. No primeiro tempo já tinha tido um erro. O que eu me zango da história do Diniz é que o Diniz, ele contrata zagueiro pensando na saída de bola do cara. Ele não pensa, essa impressão que eu passo, na qualidade principal que o zagueiro tem que ter, que é o combate. O Vasco tem um lateral esquerdo que não marca. Piton não marca. O Vasco tem 2 primeiros volantes interessantes, mas talvez o Vasco precise de um que chegue para ser titular. Você tá querendo a frase do Casimiro que você tá querendo novos ruins. É um boneco, o Casimiro disse. Você tá querendo novos ruins. Eu acho que o Vasco tá bem desenhado do meio para frente. Eu tava conversando com o Francisco ontem, eu gostei da janela do Vasco até aqui, do meio para frente. Eu acho que nós temos 2 colombianos muito bons nas 2 pontas. Vamos ter 2 colombianos. O Andrés ontem mostrou que ele é uma ilha de esforço, de motivação dentro do Vasco. Com a chegada do Inestrosa, agora nós vamos ter 2 colombianos feras. O Brenner é um jogador que eu gosto muito. O Coutinho, quando ele estiver jogando mal, o Nuno pode fazer a função. Então, do meio para frente, o Vasco tá bem desenhado. Mesmo com a saída de Rayan e Verratti. A minha preocupação é o meio para trás do Vasco. Volantes mais experientes, mais decisivos, zagueiros que cheguem e resolvam, um lateral esquerdo mais confiante. O PH caiu de produção, mas eu ainda acho que ele é o titular da posição. Enfim, se o Vasco arrumar sua cozinha ali atrás, pode ser que o ano não seja tão catastrófico. Eu queria saber aqui do Monturil, porque ano passado a gente teve, no começo da temporada, quando o Neymar chegou no Santos, ele falando que o Santos era a terceira força, assim, obviamente jogando para a torcida, jogando que estava muito empolgado de voltar. Como é que tu vê o Vasco nesse momento? Ele é qual força do futebol brasileiro? Porque ele termina a temporada em alta, pelo menos disputando final, jogando bem. Assim, tu acha que a perspectiva do Vasco é o quê na temporada? 10º lugar do Brasileirão? Disputa por Libertadores? Eu não sei porque não mudou tanta coisa pro time do ano passado. 2 peças, né? Foi curta, você perde o seu principal jogador, né? Europa, jogador jovem, mas você repõe bem a parte ofensiva, que era o que esse time estava sendo elogiado, né? Sim. Engolindo o choro agora, assim, apesar da porrada de ontem, apesar da ducha de água fria de realidade de ontem, eu estou otimista, como a maioria dos vascaínos estão otimistas para a temporada. Por uma série de fatores. Pela iminência de concretização da venda da SAF, que é uma coisa que já vai ser uma virada de página bacana para o Vasco. Pela boa janela, o Vasco faz uma janela que só fez parecido quando estava com a 777, com a grana da 777. A janela do Vasco até aqui é de contratar jogador pagando. Não é mais só emprestando. Pagou pelo Andrés, pagou pelo Inestrosa, pagou pelo Brenner, pagou pelo Saldívia. Então, o Vasco consegue voltar a ter poder de compra em mercado. Isso é um alento para o vascaíno para a temporada. 150 milhões mais ou menos de investimento. A grana do Rayan vai bancar isso, ainda vai bancar outras coisas também. O Vasco, eu vi a notícia que o Vasco nem vai precisar mais do empréstimo.
que ia pedir lá pro grupo lá da Leila, lá da... Sim. Nem vai mais precisar mais do empréstimo. Porque a venda do Ryan já vai sanar as coisas. Então, falando agora em posição do Vasco, em termos de forças, tem times hoje na temporada que eu vejo abaixo do Vasco, dos grandes. Eu vejo São Paulo abaixo do Vasco. Eu vejo o Botafogo, com toda a turbulência que está vivendo, abaixo do Vasco hoje, com confusões maiores para resolver do que o Vasco. Eu vejo o Santos abaixo do Vasco, com o Neymar, que é uma incógnita, que ninguém sabe como é que o Neymar vai ser nesse primeiro semestre, por exemplo, e o Santos tem situação financeira pior do que a do Vasco. Então, o Vasco hoje, pelo menos entre esses 3 times que eu citei, dos grandes, ele está acima. Tem outros times medianos aí que podem ser que surpreendam também, mas o Vasco, ele tem condição de brigar, pelo menos na primeira página da tabela do Brasileirão. Ele é o principal favorito ao Carioca ao lado do Flamengo? Não tem um segundo favorito do Carioca. Não, mas tem que vai fazer a final. Não, né? assim, o Carioca é assim, o Flamengo tá aqui, a diferença do Flamengo no Carioca é muito maior, por exemplo, que a do Palmeiras no Paulista. O Palmeiras no Paulista tem jogo. Sim. Mas o Flamengo não. O Flamengo tá aqui no favoritismo, aí você desce um bom, bem. Aí tem o Fluminense, que eu acho que é o candidato a chegar à final com o Flamengo, e aí mais embaixo tem Vasco e Botafogo nessa ordem. É como eu coloco hoje as forças do Rio de Janeiro. Eu acho que o Vasco tá um pouquinho acima do Botafogo. Mas um pouquinho só mesmo. Por conta das contratações e do momento, histórico recente, né? tá Chegou à final da Copa né? do Brasil. Botafogo- Agora é o Savarino, né? Saiu ontem, de ontem, o David Ricardo, zagueiro piauiense, foi pro Dinamo, que fez uma boa temporada. Savarino também. não joga mais. Né? Savarino, então assim, tá uma confusão, mas ainda tem um dono, e dono a gente sabe que a hora que ele quiser e puder botar dinheiro, ele vai Mas botar, o problema não é o quiser, agora é o puder. Ele está sofrendo transfer ban na Europa, né? E Por aí conta do Lyon. acaba E aí respinga. prejudicando aqui. O No modo agora é Botafogo. testor vendedor, não é mais o testor comprador. O que se pode observar desse jogo do Flamengo e Vasco ontem, e o torcedor do Flamengo tem um álibi que, pelo menos foi essa a sensação que eu tive, que o Flamengo agora vai dar um arranque nas principais competições, tipo Brasileirão, Libertadores. Vai ganhar as 2 Copas. Aí, calma. Aí o que Já acontece? tá antecipando aí, né? Alô, torcida do qual Corinthians. é a sensação que se tem? É de que o Flamengo vai dar essa esticada para quê? Para garantir essas classificações primordiais já no início das competições e pegar esse time de ontem, o mistão, para só balancear o jogo, dando minutagem para os jogadores, mas ao mesmo tempo já garantindo as classificações. E já conte com o Paquetá nesse meio, porque ele vem, viu? Assim, Aquele meio campo ainda vai ter o ontem Paquetá. requentaram- Pelo menos foi essa a sensação que eu tive. Eu É não porque sei. ontem requentaram a notícia de novo, né? O Boto falou com o Que é pessoal. uma negociação difícil. Falou que é uma negociação difícil, que o Paquetá tá fazendo tudo pra vir, tudo, nada do que a gente já não saiba, né? Mas Doce. a perspectiva é mesmo que se o Flamengo botar os 45 milhões, Vai trazer. o West Ham solte. Mas você tem uma sequência do Flamengo que é uma sequência digna, assim, de se fosse em outro momento na temporada, a gente tava em outra abordagem. Mas, vamos lá, o Flamengo pega o Fluminense, clássico, já na próxima domingo. Aí já pega o Corinthians numa final. Aí você pega o São Paulo também. Na verdade, o São Paulo vem antes do Corinthians, né? Que assustador. Não. Mas assim, seria em outro momento da temporada, você enfrentar 3 clubes desse tamanho, assim, o Flamengo, apesar fosse de ser meio de melhor, temporada, fosse né? meio de temporada, você vai pensar de outra forma. Mas agora, você imagina um jogo contra o Fluminense, deve ir esse mesmo time misto, porque o Flamengo muito provavelmente vai com o time titular. Talvez alguns reforços do titular deve ter. Alguns reforços, mas ainda um time misto para garantir essa classificação. E aí contra o São Paulo a gente imagina já um time titular, porque ainda é um foco do Flamengo continuar. Que é o ganhando projeto Brasileirão. do Flamengo, né? Estrear o time Estrear titular contra o com São Paulo. o São Paulo no Brasileirão mesmo. E aí você tem a final contra o Corinthians, que é muito provavelmente um time titular mesmo. Talvez algumas mudanças ali em jogadores pontuais e tudo que estejam voltando. Se não tiver lesão Se também. não tiver lesão também. Mas você tem uma perspectiva nesse começo de temporada para o lado do Flamengo de grandes jogos, grandes momentos, mas você não fica com aquela sensação de que o Flamengo precisa ir com 100% para ganhar esses jogos. precisa. Acho que é porque justamente os adversários, não é nem que são fracos, porque a gente está pegando aí. Você pega o Vasco, São finalista fracos, da são Copa fracos, do Brasil. Não, é demais. Você pega o Vasco, finalista da Copa do Brasil. Você pega o Fluminense, que era semifinalista. Aí você vai enfrentar o São Paulo. Ok, o São Paulo tá numa fase realmente horrível. Mas você pega o Corinthians, que é finalista. E mesmo E assim você campeão, olha... né? E campeão. E você pega todos esses 4 times que eu citei, você tem certeza que o Flamengo entra no mínimo assim a 60%, 40% de chance de ganhar. O Flamengo, contra o Corinthians tem jogo. Eu acho Tem, que claro, o final. Corinthians não é um grande time, mas é um time competitivo. Sim. É um time, apesar da grande freguesia que tem recente para o Flamengo, o Corinthians não consegue, só não é freguesia tanto quanto o Vasco, mas é uma freguesia enorme também, o Corinthians perde muito para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai vencer o Corinthians sem jogar seu máximo. Eu acho que o Fluminense tem mais chance de dar trabalho para o Flamengo, até porque vai pegar o Flamengo ainda
sem ritmo do que o Corinthians. Eu acho que o Flamengo vence o Corinthians sem mostrar o seu todo, atropela o São Paulo sem maiores esforços, e a outra final vai ser a contra o Lanús. Eu não sei quando é que está marcada essa final. Alguém acha que o Lanús tem alguma chance contra o Flamengo? Não é possível que a pessoa em sã consciência ache que aquele time pobre do Lanús, pobre porque a Sul-Americana é um campeonato, é a Série B da Libertadores. O Lanús não tem a menor chance contra o Flamengo. Então o Flamengo já começa... Só dia 19 de fevereiro. O Flamengo já começa o ano com 2 20 títulos. dias depois da final, né? Já começa o ano com 2 títulos no bolso. Já a Supercopa contra o Corinthians e a Recopa contra o Lanús. O Carioca, que talvez ele não ganhe pela reação tardia, mas esses 2 títulos eu acho que estão muito encaminhados para o Flamengo. Para a gente finalizar Flamengo e Vasco, o Vasco perdeu seu principal nome, diria aqui, dos últimos 2 anos, que foi revelado, foi promovido e agora saiu. Qual é o peso da saída do Ryan para o time do Vasco? E tem o combo, né? O Vasco perdeu o ataque de 47 gols de uma vez só. Ryan e Verratti fizeram quase 50 gols na temporada passada, mesmo o Verratti não estando na melhor fase. Então o Vasco perde seus 2 homem-gols, sendo que no caso do Ryan, além de um homem-gol, ele é o cara que é a válvula de escape, é o cara que é buscado nos momentos de ataque. Quem tem herdado, Daito, já respondendo sua pergunta, quem vai herdar um pouco agora, espero que herde a personalidade e a capacidade para isso, mesmo não tendo o mesmo nível técnico do Ryan, é o Andrés, é o colombiano. Ele se mostra como um jogador voluntarioso, incisivo, um jogador, né? Fisicamente gera muito forte. Jogo, ele gera muito jogo, ele dá muita oportunidade de ataque para o Vasco. Ele é um cara de quem se espera muito agora nesse momento. Enquanto os jogadores que vão chegar se adaptam. Porque o Brenner não vai chegar arrebentando, o Inestrosa não vai chegar arrebentando. Então espera-se muito do André. Espera-se muito do Coutinho, mas a gente está esperando do Coutinho faz tempo, né? O Coutinho é um bom jogador, o Coutinho consegue entregar bons jogos para o Vasco, mas o Coutinho nunca teve o protagonismo que se esperava dele quando ele voltou para o Vasco. Mas o Coutinho é isso aí, gente. Não, o Coutinho de hoje talvez seja isso aí. O Coutinho que a gente se acostumou a ver não é isso aí. Não, assim, é porque eu tenho percepções diferentes. Eu acho que o Coutinho que a gente se acostumou a ver, ele já passou, tem uns 6, 7 anos. Não, eu concordo com você. Mas então, tem 6, 7 anos que, no mínimo, ele é um jogador importante. Mas a ilusão que o Vascaíno... A ilusão não, porque eu nem acho que seja uma ilusão. Mas a expectativa que o Vascaíno... Vem pelo know-how do nome. Não é mais isso. pelo nome do que pelo desempenho. Não é isso. Porque se você pega os últimos 6 anos, por exemplo, do Coutinho e do Paquetá, o Paquetá, se viesse hoje pro Vasco, por exemplo, ele faria jogos em sequência muito melhores que o Coutinho. Lógico, até porque fisicamente ele é melhor. Mas é a habilidade... É mais jovem do que o Coutinho. O que o Vascaíno talvez alimentasse a expectativa é que o Coutinho, que não entregava mais o auge na Europa, no futebol brasileiro, que obviamente não tem o mesmo nível do futebol europeu, ele fosse jogar de terno. Ele fosse se Joga destacar. de terno, parece que tá morto. Tá morto. Terno de fundo do cachorro. Então, assim, esperava-se que o nível dele, que não era mais espetacular para a Europa, fosse ser espetacular para o futebol brasileiro. E eu acho que essa foi a expectativa errada. Como o Cássio falou, ele entrega. Ele é um jogador de 10 jogos ele joga uns 4, bem. Não, assim. ele até faz uma função que eu acho que as pessoas às vezes não reconhecem. A saída de bola do Vasco ele é primordial. Passa muito pelo até recuo porque ele é um dos poucos Coutinho. que tem técnica para sair jogando. Só que, assim, a impressão que eu tenho é que se esticou a corda até o máximo e ele não consegue entregar mais do que aquilo. Eu até acho que nessa nova formação... Não é porque o elenco não ajuda ele, nessa nova formação... Não, gente, também. Do meio pra frente, o elenco do Vasco não é ruim, eu vivo repetindo isso. É isso que eu tô dizendo, porque às vezes o cara diz assim, eu vou abastecer o ataque, mas eu tô sozinho. Esse negócio de elenco é pra blindar o Diniz. O Diniz não tem um elenco ruim na mão pra estar jogando mal, não. O Diniz, ele erra às vezes na insistência das coisas. Por exemplo, parece que só o Coutinho pode sair jogando. É verdade. E aí quando o time... Do outro lado tem um time, tem um treinador que tem estratégia. Pega o aí o cara começa a apertar a marcação no Coutinho, que não é veloz, que não tem explosão física, e o Vasco fica sem saída de bola. E aí acontece o que estava acontecendo ontem. O Flamengo marcou bem o Coutinho na saída de bola e os zagueiros começaram a se enrolar. Mas eu acho também parte do entendimento dele de entender que ele não vai enfrentar Flamengos com muita frequência. Então ele insiste também para saber não que precisa se ser ele um Flamengo isso, não, para poder endurecer o jogo pro Vasco. O Corinthians fez isso no segundo jogo da final. Sim, mas assim, eu acho que ele tenta mais do que necessariamente ele busca errar. Vamos pensar assim. Acho que alguns jogos o Coutinho vai ser reserva e o Nuno vai jogar no lugar dele. Vai ter, vocês vão ver, nessa temporada o Coutinho não vai ser um titular absoluto. O Diniz, ele costuma ser teimoso nas decisões dele e nas persistências. E é um caminho que já foi visto no São Paulo e no Fluminense. Precede
a queda. Não, eu só aqui falar com o Não é? Montevideo, Precede a queda. Se a gente pegar os históricos... Pior é que o time está sendo todo montado pelo Diniz. o Aí Diniz- depois ele vai que e nem sai. foi o Cruzeiro dele ano passado. Mas assim, é porque durante a fala dele, ele falou que o Vasco com o Diniz ou sem o Diniz na sequência, agora eu queria saber como é que tá essa tua percepção em relação ao Diniz. Você acha que ele Cara, não vai ficar até o fim? eu não acho que o Diniz termine o ano. Não acho que o Diniz termine o Eu ano? não acho que o Diniz termine o ano. Eu pedi a demissão do Diniz várias vezes. Eu não acho que ele tem que ser demitido agora, mas eu não acho que ele termine o ano. A sensação que eu tenho é que o Diniz, o Vasco vai continuar parecido. Eu acredito numa pequena evolução do Vasco, mas eu acho que o Vasco ainda vai oscilar muito. Como eu falei, antes da bonança ainda vai vir muita tempestade. E eu não sei se o Diniz vai ter casca para suportar as tempestades que vão vir aí. Eu quero estar errado. Espero que o Diniz tenha uma ascendência agora e faça um grande trabalho, mas eu tenho a impressão de que ele não termina o ano.